teorema 9.8, ele traz a lei dos senos, que é uma forma de calcular o seno de um ângulo sem que o triângulo do qual ele faz parte seja retângulo. Então, a gente tem aqui, qualquer que seja o triângulo ABC, existe essa relação. Então, considerando esse triângulo aqui, a gente tem que o seno do ângulo A dividido pela medida do lado oposto a esse ângulo, que é o lado BC, é igual ao seno do ângulo B dividido pela medida do lado oposto a esse ângulo, que é o lado AC, que é igual ao seno do ângulo C dividido pela medida do lado oposto a esse ângulo, que é o lado AB. Então, essa aqui é a lei dos senos. Então, a gente tem aqui dois triângulos ABC e eles são... a gente está considerando o círculo que circunscreve esses dois triângulos. Então, seria um círculo de centro O e raio R. Então, aqui, raio R e centro O. A gente vai considerar, então, essas duas situações porque são as duas situações possíveis de acontecer. Então, primeiro, olhando o primeiro desenho aqui, a gente traça o diâmetro com extremidade no ponto B e a gente chama de D a outra extremidade. Então, o diâmetro é a corda que passa pelo centro do círculo. Então, a gente tem aqui que este caso do primeiro desenho é o caso em que os pontos A e D, eles estão do mesmo lado da reta que passa por BC. Então, aqui a gente tem uma reta passando pelos pontos B e C e os pontos A e D estão do mesmo lado dessa reta. Nessa situação, unindo aqui os pontos D e C, a gente consegue observar que os ângulos BAC, que é este, e o ângulo BDC, que é este aqui, eles são congruentes, porque os dois subtendem o mesmo arco, que é este arco aqui. Então, se a gente olhar somente para o BAC, está subtendendo este arco. Se a gente olhar somente para o BDC, está subtendendo este arco. Então, aqui, A e D são ângulos congruentes. Também, a gente pode observar que o ângulo de vértice em C, que seria BCD, ele é um ângulo reto, porque este ângulo, ele subtende um semicírculo. Então, ele mede 90 graus. Então, eu vou colocar BCD, mede 90. Nesse outro círculo, que está circunscrito ao triângulo ABC, a gente tem a outra possibilidade que pode acontecer. Então, aqui a gente tem a reta que passa por BC e o ponto D está de um dos lados dessa reta e o ponto A está do outro lado dessa reta. Então, essa é a outra possibilidade. Ou os dois estão do mesmo lado, como no primeiro desenho, ou eles estão em lados diferentes da reta que passa por BC. E aí, nessa situação, a gente tem que o ângulo A, ele está subtendendo este arco. E o ângulo D, aqui,
que a gente obtém unindo os pontos C e D, este ângulo aqui, ele está subtendendo a outra parte do círculo. Ou seja, esses dois ângulos, A e D, eles são suplementares. Então, a gente tem que, nesse caso, também o ângulo C, que seria BCD, ele é reto, porque ele também está subtendendo meio círculo, igual no primeiro caso. Então, aqui também, ele mede 90. Então, daqui a gente pode concluir que, independente de qual seja a situação que está sendo representada por esses dois desenhos, a gente tem BCD é um ângulo reto, a gente chegou nessa conclusão para os dois, e o seno do ângulo A é igual ao seno do ângulo D. Por quê? No primeiro caso, os dois ângulos são iguais. Então, se eles são iguais, os senos também são. No segundo caso, eles são suplementares. Pelo teorema 9.4, a gente tem que dois ângulos suplementares têm também o mesmo valor para o seno. Então, desses dois casos, a gente tira essas duas conclusões aqui. E a gente tem que, como o ângulo BCD mede 90 graus, o triângulo BDC é retângulo. Então, aqui, nos dois desenhos, a gente tem BDC, retângulo em C. BDC é retângulo em C. Então, BDC é triângulo, retângulo em C. Então, a gente consegue, em um triângulo retângulo, calcular o valor do seno de um ângulo. Então, a gente vai calcular o seno do ângulo D. Então, o seno do ângulo D é cateto oposto, que nesse caso é BC. Aqui também, né, tanto faz o triângulo que a gente está olhando. Então, a medida de BC dividida pela medida da hipotenusa, que é BD. Aqui também, hipotenusa é BD. E aí, BC é igual, então, a BD vezes seno de D. Como a gente sabe que BD é um diâmetro do círculo, a gente tem que, uma vez que o raio do círculo mede R, a medida de BD mede 2R. Então, aqui, trocamos a medida de BD por 2R. O seno de D, a gente concluiu aqui em cima que é igual ao seno de A. Ou seja, (2R) é igual a BC sobre seno de A. A gente consegue, de forma análoga, mostrar que 2R também é igual a AB sobre seno de C e que 2R é igual a AC sobre seno de B. Então, a gente tem aqui três situações em que o seno de um ângulo está dividindo a medida do lado oposto a esse ângulo. E nesses três casos, a gente tem que essa divisão dá 2 vezes o valor do raio. Ou seja, se as três têm a mesma medida,
as três são iguais. E também, se a gente inverter, a inversão das três também são iguais, que nada mais é do que a lei do seno que a gente tem aqui em cima. Então, fica demonstrado a lei dos senos para um triângulo qualquer.